A graça e paz do Senhor Jesus, presbítero Harrison aqui, e como sempre aos sábados, estamos aqui ao vivo, nessa live, para falar sobre a palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para você. Algumas pessoas vão entrar aqui online, outras pessoas depois, posteriormente, vão assistir o vídeo que vai ficar aí na rede, e eu quero trazer hoje uma mensagem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Irmãos, antes de começarmos a palavra do Senhor, antes de mencionarmos a palavra do Senhor e meditarmos na palavra do Senhor, eu quero orar para que Deus venha nos revestir de todas as suas armaduras. Senhor Deus, Pai amado e querido, neste momento, Senhor, nós entregamos em oração, Pai, esta live, Senhor, e as pessoas que vão de alguma forma ouvir, ver, assistir, Senhor, esta live, Pai. Que o Senhor venha sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, trazendo a eles, Pai, discernimento, sabedoria do alto, Senhor. Pai, é o que nós te clamamos neste dia, Senhor. Venha tocar o coração, venha tocar a alma e o espírito de cada irmão, de cada irmã. É o que nós te clamamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus colocou no meu coração uma palavra e ela está no livro de Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel. Deus vai falar com você. No primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, então somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, esta palavra que nós estamos aqui meditando em 1 Samuel capítulo 30, ela vai chegar no momento em que Davi se está em uma cidade chamada Ziclague, é saqueada pelos amalequitas. E ao nos depararmos aqui com o texto, nós podemos decorrer esse contexto histórico e ver que, se nós fizermos isso, nós temos um grande protagonista bíblico aqui, o rei Davi, muito conhecido pelos religiosos, muito conhecido até mesmo pelos não religiosos. Davi é o homem que desafiou o gigante. Davi matou Golias. Todo mundo, até o ateu, sabe disso. Como todos nós sabemos, Davi, com 5 pedras e uma funda, possuía grandes habilidades que, por mérito, ele as conquistou no quintal da sua casa, cuidando das ovelhas de seu pai. E Davi, além das suas responsabilidades, ele permanecia no período diurno cuidando dessas ovelhas, louvando a Deus e escrevendo louvores e tocando instrumentos de júbilo ao Senhor. Maior que o gigante Golias, que Davi derrotou, foram os problemas surgidos após essa batalha. Pois o rei Saul, apesar de desobediente, ele era um homem muito inteligente. Ao apreciar a situação em que ele retorna à batalha vencedor, ele começa a fazer-lhe algumas perguntas. De onde és tu? Quem são os seus pais? Nós podemos notar que antes deste dia, a família e os irmãos do rei Saul, e deveras ninguém acredita em Davi, até mesmo os irmãos de Davi, eles não acreditavam nele. Até mesmo a família de Davi não acreditava em Davi. E não passava de um jovem no fundo de um quintal de casa, enquanto seus irmãos, os homens mais velhos, eram homens do exército de Israel, serviam ao rei Saul pelo exército. E em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 28, nós podemos ver o desprezo de seu irmão Eliabe, dizendo que o que Davi fazia era pouco, era algo pequeno e sem valor. Quando nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 17, que é o livro que fala sobre o profeta, sobre o rei Davi.
no capítulo 17, versículo 28, olha só. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se uma ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: o que fiz eu agora, porventura? Há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. No primeiro capítulo de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, nós podemos ver Davi numa situação já bem adiante. Davi agora é rei, ele passou por várias e várias guerras, e Davi agora está em Ziclague. E o que acontece? Os amalequitas invadem a cidade, levam todas as mulheres e crianças de todos os homens, inclusive dos reis Davi. Eles levam Aionã e levam Abigail. E agora o povo todo está em amargura de coração. O povo todo está desejando a morte de Davi. O povo todo está chorando, inclusive Davi chora. E Davi agora, quando Davi ele volta da peleja, lá no início, Saul vê com a Golias nas mãos, acompanhado de Abner. Saul faz uma pergunta para Davi: de quem que você é filho? Quem é seu pai? E então, neste exato momento, Jonatas, o filho do rei Saul, ele amou a alma de Davi. A alma de Davi se uniu a dele. Assim que Jonatas viu Davi, eles fizeram um pacto, uma aliança de sangue, de que nunca eles deixariam um o outro, que a amizade deles seriam eternas. E Jonas, ele, além disso, ele dá a sua capa, e ele dá a sua roupa e a sua espada ao rei Davi. Ao cantar, as mulheres que cantavam, elas fizeram dizendo que Davi matou 10 milhares, e Saul matou 10 milhares, e Davi matou milhares de milhares. E Saul ele começa agora a irar-se, ele começa agora a se irar contra o rei Davi. Assim que Saul vê Davi chegando da guerra, e as mulheres cantando, Saul sentiu aquilo ali que estava para acontecer em Davi. E o inimigo de minha e de sua alma, meus irmãos, o inimigo de nossas almas, ele tem faro, ele sente o perigo. O inimigo da nossa alma, ele sabe quando nós estamos próximos de conquistar uma promessa. O inimigo de nossa alma sabe quando nós estamos próximos de subir um degrau. Ele sente o faro. O inimigo, ele não tem o poder de Deus, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele sente o faro. Ele sabe o que está algo para acontecer. E ele tem esse faro. E em 1 Samuel, no capítulo 18, 10, a palavra vai dizer que o espírito mau se apossa de Saul. Enquanto Davi tinha nas suas mãos a harpa que ele tocava, Saul ele tinha uma lança. Enquanto Davi adorava ao Senhor, Saul ele procurava ferir Davi. Saul tem Davi não por causa de Golias, não porque Davi matou Golias, mas porque Deus era com Davi. Você tem que entender isso. O inimigo ele não teme a mim e a você, porque nós vencemos as batalhas diárias, as batalhas da vida. O inimigo ele teme a mim e a você porque nós carregamos a presença de Deus em nossas vidas. Quando o inimigo ele fere a sua casa, quando o inimigo fere o seu ministério, quando o inimigo ele fere a sua vida, na realidade ele não está interessado em você. Ele está interessado em ferir o nosso Pai, que é Deus. Porque Satanás ele não consegue a Deus. Satanás ele não consegue lutar para Deus. Satanás ele não consegue vencer a Deus. E Deus sendo nosso Pai, nós nos entregamos a Deus como nosso Senhor. Satanás ele não vai procurar nos ferir para atingir a Deus. Então foi o que aconteceu ali. Golias morre. Saul não tem medo e não teme Davi porque Golias, porque Davi ganhou as batalhas, não. Saul teme a Davi porque Davi agora carrega a presença. O que incomoda o inimigo é a presença de Deus na minha e na sua vida, pois ele não tem essa presença. Saul agora ele oferece Merabe, a sua filha mais velha. Se Davi nessa batalha contra os filisteus, esse era o projeto de Saul, fazer Davi morrer, porque quando Davi vence Golias, Saul diz a ele: agora eu vou enviar você para a batalha contra os filisteus, e se você ganhar a batalha contra os filisteus, você vai ser dada minha filha a você. E
Ele queria que Davi morresse nas mãos dos filisteus. Essa foi a primeira derrota de Saul. A sua filha foi dada a Adriel e não a Davi. Saul oferece Merabe, sua filha mais velha, se Davi ganha as batalhas contra os filisteus. Mas ele dá essa mulher, a sua filha, a outra pessoa. Mas havia Mical e Mical amava Davi. Se nós formos aqui nos versos 20 até o 30 do capítulo 18 de 1 Samuel, nós podemos notar que Davi ele não tinha autoestima. Em 1 Samuel, capítulo 18, quando nós vamos ler, Davi, ele diz: eu sou pobre. Como que eu posso ser abençoado? Como que eu posso conquistar as coisas? Eu vou ler aqui para os irmãos, capítulo 18, olha só, do versículo 20 ao 30. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Porque Saul disse a Davi: com outra será hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras ao ouvido de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então Saul assim direito a Davi: não tem necessidade de dote, senão 100 prepúcios de filisteus, para se tornar a vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi das mãos dos filisteus. E anunciaram aos seus servos essas palavras a Davi. Esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com ele os seus homens. E feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, a filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito a Davi. E Saul foi a todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à batalha, sucedeu que Davi conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome era muito estimado. Vejam só, Saul ele dá uma ordem aos seus servos, eles vão a Davi e Davi fala: eu sou um homem pobre, desprezível, como eu vou morar, como eu vou casar com a filha do rei? E o rei ele dá uma ordem a Davi, que Davi traga 100 prepúcios dos filisteus. E Davi ele vai para a batalha, e ele traz o dobro. Então Davi ele era um vencedor de batalhas. Davi, apesar dos pesares, meus irmãos, apesar de Davi ter uma vida sofrida, ele venceu muitas batalhas. Foi muito sofrido para Davi, para ele chegar ao trono. E Jonas, ele tenta apaziguar essa situação, levando a Davi à presença de seu pai. E de novo Davi com instrumentos, Saul com lanças. Saul manda mensagens para a casa de Davi, e Mical, sua esposa, o avisa para que ele fuja, ajudando Davi a descer por uma janela. Abrindo um parênteses aqui, Davi já tinha sido ungido a rei, mas nada de trono ainda. Meu irmão e minha irmã, às vezes as promessas do Senhor, elas chegam até os nossos ouvidos por profeta, pela palavra do Senhor, por uma revelação, e nós ficamos pensando que no momento seguinte vão acontecer as promessas do Senhor. Nós ficamos pensando que no dia seguinte tudo já está resolvido, mas não, meu irmão. Junto com a promessa do Senhor vem a preparação para recebê-la. 1 Samuel 21 vai dizer que Davi ele usa a estratégia de Deus. Ele esconde os seus no terreno, na terra dos inimigos. O Davi, ele chegou uma época que ele teve que se fazer de louco. Ele teve que viver um tempo em Gate, a terra de Golias, aquele que ele matou, e que todos eles queriam a cabeça de Davi. Davi teve que esconder-se lá, e ele teve que ir também para a caverna de Adulão, e ali a sua família, alguns homens excluídos da sociedade, 400 homens, eles montam um exército. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, meu irmão, nos leva para uma caverna, para Adulão. Nós temos que sair de cena, meu irmão, para Deus nos preparar, para Deus nos forjar. Davi ele vai para o deserto de Judá e ele se esconde lá. E Saul se coloca contra os sacerdotes e manda Doeg matar 85 sacerdotes no tempo. E Davi desce para Keila, recebe ordens do Senhor e vai embora dali com 600 homens, com um exército forjado. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você hoje. Não importa o que digam sobre nossa vida, sobre eu e você. Se dentro
dentro de você ainda mora a voz que te diminui. Não importa o que tiram de você mesmo já se sabota antes de tirarem. Davi venceu Golias, Davi venceu os filisteus, Davi venceu guerras, Davi foi o rei que venceu todas as batalhas, mas Davi ele não conseguiu vencer o maior inimigo dele que estava dentro dele. E é sobre isso que Deus quer falar comigo e com você hoje. Às vezes a gente consegue vencer batalhas da vida, batalhas na área profissional, batalhas na área espiritual, a gente consegue vencer batalhas na nossa família, batalhas no meio da sociedade, a gente consegue vencer várias batalhas, mas há um inimigo dentro de nós mesmos, meus irmãos, que todos os dias nós não conseguimos lutar contra ele. Não importa, meu irmão, quem seja o seu inimigo externo, se você não conseguir dominar aquilo que tenta te sabotar todos os dias, as guerras mais difíceis nas nossas vidas são aquelas que não são visíveis, elas são silenciosas, elas são guerras diárias e são guerras íntimas. E é isso que Deus quer falar comigo e com você hoje. Muitas vezes as batalhas mais difíceis que nós enfrentamos é aquela que está aqui, dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. É por isso, meu irmão, que muitas pessoas estão sofrendo de depressão, muitas pessoas estão sendo oprimidas porque o inimigo está intentando contra a nossa intimidade. É dentro que moram os maiores sabotadores, os mais perigosos na minha e na sua vida. É o medo de fracassar, é a dúvida que paralisa a minha vida e a sua, é o apego daquilo que já venceu o prazo. Você luta por liberdade, mas é refém das próprias ideias, quer vencer o mundo, mas vive perdendo para si mesmo. E é sobre isso que Deus ele quer falar hoje, para que nós possamos vencer as guerras internas nas nossas vidas, porque Davi venceu Golias, ele matou o gigante que está na nação de Israel, que todo o exército de Israel tinha medo. Ele matou, meu irmão, homens sanguinários, ele matou exércitos. Davi deu ordens e ele venceu guerras perigosíssimas. Davi ele foi um homem que teve que fugir dos seus pecados, dos seus filhos, da sua família. Mas Davi, quando ele estava sozinho com ele mesmo, ele teve que vencer as guerras mais difíceis da sua vida, que são as guerras íntimas, que são as guerras internas, que são nossa mente. A coragem que nós procuramos todos os dias, ela não está lá fora, ela está aqui dentro. Sem encarar, sem mentira, em reconhecer onde tem se encolhido, aonde é que nós temos se escondido, aonde que nós temos nos encolhido, aonde a gente ainda fica pedindo permissões para existir. Ninguém, meu irmão, consegue te segurar, te prender mais do que os seus próprios pensamentos. Nós lemos aqui 1 Samuel capítulo 30, aonde estão Ziclague, Davi e o povo de Israel. E os amalequitas levam todas as mulheres e crianças. E todo o povo se amargura, todo o povo chora. Tem outras situações também que Davi perdeu. Davi perdeu quando ele viu a mulher na sacada, a mulher Urias. Ele perdeu. Ele não poderia estar ali, ele estava ali e ele perdeu. Meu irmão e minha irmã, o que Deus quer mostrar para mim e para você hoje nessa pequena passagem, nessa pequena palavra, é que há inimigos nas nossas vidas que eles são invisíveis e eles estão dentro de nós. São pensamentos negativos, são incredulidades, são pensamentos pequenos. Nós mesmos nos sabotamos todos os dias e é isso que o inimigo trabalha para que aconteça. Eu não posso, eu sou pequeno demais para esse sonho, isso não vai acontecer na minha vida, eu não consigo sair dessa situação, eu não sou tão inteligente assim, pessoas não me amam tanto assim, eu não sou tão feliz como deveria ser. E esses tipos de sabotagem, eles vão minando a nossa fé. E é assim que o inimigo da nossa alma trabalha, minando os nossos pensamentos, o nosso coração. Muitas vezes nós nos pegamos com pensamentos negativos. Se você parar para analisar e pensar, durante o dia nós andamos para lá e para cá, e quantas vezes nós olhamos para o céu? Quantas vezes nós olhamos, respiramos, olhamos para o alto e dizemos: Senhor, que dia bonito,
que sol maravilhoso, que chuva maravilhosa, que cantando. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Muitas vezes a simplicidade que nós temos no dia, ela não nos deixa ver os milagres de Deus sobre as nossas vidas. Não adianta, meu irmão, você vencer batalhas por fora de você e dentro de você está morto. Não adianta, meu irmão, você sorrir de orelha a orelha e por dentro de você está com o coração contrito, abalado, machucado. O inimigo, ele está intentando contra o nosso eu. Ele está diminuindo a nossa autoestima. E nós, às vezes, nos permitimos que isso aconteça. Davi venceu Golias, Davi venceu os filisteus, Davi venceu os amalequistas, Davi venceu guerras que inimagináveis para um homem. Mas Davi perdeu muitas guerras dentro dele. A guerra da ação, do adultério, do pecado. E nem por isso Deus destituiu Davi da vida. Por quê? Porque Davi havia algo precioso, meu irmão, que é o arrependimento. Se há arrependimento de alma e coração para Deus, isso sim é o basta. Isso sim é o momento que Ele derrama nossas vidas. Parem de sabotar a sua autoestima, parem de sabotar o poder, o dom e a qualidade que Deus e o Espírito Santo têm derramado sobre a sua vida. Parem de sabotar a si mesmo, dizendo que você não pode, que você não é, que você não consegue. Pessoas fizeram coisas inimagináveis, fizeram o impossível, porque Deus deu a ela a de fazer. Esse mesmo Deus, Ele dá a mim e a você. Com isso nós caminharmos, trilharmos nas veredas de Cristo, meu irmão, guardados pelo poder e pela unção santo, e conseguimos vencer as batalhas espirituais. Há dentro de todas as igrejas, neste mundo, no século, pessoas que pregam a palavra de Deus, que oram, que jejuam, que louvam, que cuidam de ovelhas, mas dentro de si elas estão depressivas, estão abaladas, estão com a autoestima lá embaixo, estão precisando de um socorro, estão deixando o inimigo auto-sabotá-las, e Deus está mandando dizer que nós temos um poder muito grande dentro da chave do Espírito Santo, e que nós deixarmos ele invadir o nosso ser. Esta sabotagem do inimigo cai por terra. Você pode sim, todas as coisas dele que te fortalece. Nós podemos sim vencer as batalhas internas das nossas vidas, aquela coisa que diz que nós não conseguimos, aqueles obstáculos que o inimigo vem colocando na nossa mente, vem colocando no nosso coração. Quando nós andamos de cavalo, quando nós reparamos em algum filme de cavalo, que o homem está com as rédeas no cavalo, no jumento, seja lá qual animal ele está montado, esse animal ele tem uma venda. Não sei se você já percebeu isso. Ele tem uma venda para o animal não conseguir olhar para as laterais. O animal ele consegue só ver o caminho, só a frente. Consegue caminhar naquela direção, naquela visão. E é isso que o Espírito Santo vai passar para mim e para você. Para nos parar de estar desviando do foco. Nós trilharmos as veredas de seguir o caminho firmes no Senhor. Não adianta, meu irmão, você estar de culto, de oração em oração, de campanha em campanha. As igrejas estão fazendo movimentos maravilhosos, atraem milhões de pessoas, mas Deus nunca se manipulou com multidões. O que Deus quer é um coração quebrantado. O que Deus quer é que nós deixemos de lado toda a nossa baixa estima, que nós começar a crer no impossível, a crer que Deus é maior do que essa sabotagem, Deus é maior do que esse impedimento, Deus é maior do que esse obstáculo, Deus é maior do que tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco, meu irmão e minha irmã. Fique com esta palavra gravada no seu coração. Não se auto-sabote, não fique deixando o inimigo colocar na sua mente, nos seus pensamentos, coisas que estão tirando o seu foco. Falo por experiências próprias, porque Deus na palavra ele fala primeiro. Quando eu escrevi essa palavra, Deus ele disse para mim: Davi venceu batalhas, grandes guerras. Deus esteve com Davi. A primeira batalha que Davi venceu, ele foi lá, levou os precursos para estava ultrapassando
o exército que Davi estava vencendo todas as batalhas, ele quis barrar Davi. Ele foi usado pelo inimigo, porque a palavra do Espírito de Deus se retira de Saul e que o mal vem sobre Saul. Tanto é que quando Saul está muito mal, um sacerdote olha para Saul e fala assim: olha, aquele homem, Davi, aquele jovem que o Golias, ele toca harpas, porque o Senhor não chama ele aqui para que ele toque a harpa para acalmar o Espírito do Senhor? E a palavra vai dizer que toda vez que Davi tocava a harpa, o Espírito de Saul se acalmava. Mas quando Davi parava de tocar a harpa, o Espírito de Saul se abalava. Meu irmão e minha irmã, o maior inimigo das nossas vidas não é o seu irmão, não é o seu parente, não é a igreja. O maior sabotador das nossas vidas chama-se nós mesmos. Deixe de se auto-sabotar. Está na hora de nós destronarmos Satanás. Nós colocamos ele num trono. Foi o inimigo. O problema é que o diabo não me deixa em paz. O problema é que Satanás é isso e aquilo, meu irmão e minha irmã. Parem de sabotar. Se você está em Cristo, se você é arrependido dos seus pecados, se você está caminhando na presença do Senhor, não há por que nós não vencermos, não há como não vencermos na presença de Deus. Não somos nós que vamos vencer, é Ele que já venceu. O Apocalipse já nos diz isso, que Ele vem de todo aquele que está nele, já é um vencedor. Desde lá, meus irmãos, a autossabotagem, eu não consigo, eu não posso sofrer, eu estou doente, eu queria ser assim, eu queria ser assado. Deus manda te dizer esta tarde, sábado, fique na brecha, fique na posição, porque Deus, Ele é contigo, minha irmã. Deus, Ele é contigo, meu irmão. Eu quero orar por você. Deus amado e Pai querido, neste momento, Senhor, que eu estou aqui nesta live, que tem alguns irmãos que vão ver depois, Pai, eu oro para que o Senhor venha nos alimentar da presença do Teu Espírito, para que o Senhor venha nos alimentar, Pai, da presença, Senhor, do Teu poder, Pai. Tira, Senhor, esta autossabotagem, este sentimento de impossibilidade, de pequenez dentro de nós, Pai. Nós devemos sim, Senhor, espiritualmente nos diminuir para que o Senhor cresça dentro de nós. Mas não deixe, Pai, o inimigo sabotar os nossos sonhos, o inimigo sabotar, Pai, as nossas promessas, Senhor. Eu posso sim, consigo sim. Desculpe, como o Senhor fez com Davi, Pai. Faça conosco, nos ajuda, Senhor, a vencer essas batalhas. Vai, Senhor, de encontro ao coração desta irmã, de encontro ao coração deste irmão. Trabalha, Senhor. Tira a sabotagem, Senhor, que o inimigo colocou em nossas vidas, em nosso coração, Pai. Mostra para este irmão e para esta irmã que o Senhor é comigo, que o Senhor é com ele, que o Senhor é conosco e que, Pai, nós firmados no Senhor, Pai, nós conseguimos, irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta live, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Pai, sobre esses lares, Pai, sobre essas casas, Senhor. É o que eu te peço, Pai, na vida deste irmão e desta irmã. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a não auto-sabotarmos, Senhor, as promessas que o Senhor tem para nós. Porque nós vencemos muitos gigantes, Pai, na nossa vida, mas às vezes nós perdemos para o inimigo invisível, Pai, que são os nossos sentimentos, são as nossas tristezas, são as nossas ansiedades. Sobre Ti, Senhor, nós lançamos toda ansiedade. Sobre Ti, Pai, nós lançamos toda angústia, Senhor. Venha em socorro, Pai, daqueles que estão ansiosos, angustiados, depressivos. Pai, eu declaro e profetizo agora, Senhor, que todo espírito de depressão, de opressão, todo espírito de sabotagem que diz que nós não podemos, que nós não conseguimos, já caiu por terra da sua casa, da sua vida, da sua família, do ministério, do seu trabalho, e já foi derrotado em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra, que Deus abençoe a todos, curtam a live, entrem na página Harrison Fala. Deus abençoe a todos e até a próxima live, se Deus permitir. Tchau, tchau e até mais.